professor. Então, nós vamos agora começar a gravação de mais uma unidade, que é exatamente a unidade referente a atos administrativos. E, para a gente falar sobre ato administrativo, Boiné, eu dei várias pausas anteriormente, e agora, como eu comecei a aula, quando eu terminar, eu tiro a sua dúvida, tá certo? Então, por favor, anote ela aí, quando for ao final, eu tiro a sua dúvida, tá bom? Agora a gente vai ver só a aula, tá certo? Então, vamos lá. Ato e fato jurídico, né? Então, o que é que acontece? Nós estamos fazendo um estudo do direito administrativo, iniciamos com noções de direito administrativo, depois passamos pelos princípios, que são exatamente os fundamentos, e hoje nós vamos ver um tema, um elemento que é importantíssimo para o direito administrativo, que é exatamente o ato administrativo. E para antes da gente iniciar o nosso estudo sobre o ato administrativo, ou seja, os atos que acontecem dentro da administração pública, nós temos que voltar a um conhecimento de instituições de direito público-privado, ou de ciência do direito, ou de introdução ao estudo do direito, de conceitos jurídicos fundamentais, que é exatamente a diferença entre ato jurídico e fato jurídico, né? A gente colocou aqui um entendimento onde o ato jurídico é uma conduta imputável a uma pessoa, né? Ou seja, é uma atividade, uma conduta realizada por um ser humano. Aliás, por uma pessoa que a gente pode ver no futuro, como vocês já viram em DPP, Instituição de Direito Público-Privado, pode ser de uma pessoa física ou jurídica, tá certo? Já o fato, ele é diferente, porque o fato, ele pode ser oriundo de um evento natural, ou seja, um evento oriundo da própria natureza, ou pode ser também um evento oriundo da própria ação humana, né? Ele se confunde um pouquinho como o ato jurídico. Porque o fato, ele tem duas percepções, né? O fato, ele pode ser entendido no sentido mais amplo, que é qualquer acontecimento oriundo ou da natureza ou da ação humana, e no sentido mais estrito, o fato são somente os eventos, os acontecimentos provocados pela natureza. E aí, o ato, ele só tem um sentido mais estrito, que é exatamente todo o acontecimento provocado pela ação humana. Então, para o nosso estudo, a gente vai adotar exatamente essas divisões ou esses sentidos estritos, onde sempre que se referir o ato vai ser oriundo de uma ação, de uma pessoa. E o fato, ele é um acontecimento oriundo da natureza. Então, você tem essas duas diferenciações, tá certo? E o que é importante que a gente entenda sobre essa situação, né? É que tanto os atos quanto os fatos, eles, como nós já vimos na introdução ao estudo de direito e na instituição de direito privado, é que tanto os atos quanto os fatos, eles produzem efeitos no mundo jurídico, né? Então, ambos vão produzir os efeitos. E dentre os fatos, nós temos os fatos da administração, ou seja, situações que acontecem e que vão repercutir dentro da administração pública, né? A gente não tem só os atos administrativos, mas também tem os fatos administrativos. E aqui a gente traz uma reflexão para vocês, porque nós já tivemos casos em que mandatários políticos, ou seja, governantes, sejam mandatários políticos, chefes do executivo ou membros do legislativo, já faleceram durante os seus mandatos. Então, como o mandatário político ele falece no seu mandato, aquele cargo público fica vago.
Então, como o cargo fica vago, tem que assumir o substituto. Se não houver um substituto para aquele cargo, tem-se novas eleições. Então, a morte do mandatário não é um ato jurídico. Ele pode ter morrido de doença. Ele pode ter morrido devido a um acidente natural, então tem N circunstâncias. Pode também ter sido uma morte provocada por um ser humano, né? A pessoa pode ter sido assassinada, mas existem mortes também não provocadas por atos humanos, oriundas da natureza. A pessoa estava doente, a pessoa teve um mal súbito, a pessoa teve um desastre e ela faleceu no desastre. Então, são N motivos. E em todos eles, como não é uma ação provocada pelo ser humano, é algo que é provocado pela própria natureza, então você, além de ter os atos administrativos, você também tem os fatos administrativos, né? Mas aqui a doutrina, ela costuma a fazer uma diferenciação em fatos administrativos e fatos da administração. O que são os fatos administrativos? São fatos que produzem efeito no direito administrativo, como aquele caso que eu coloquei para vocês, da morte de um mandatário político, a morte também de um servidor. O servidor também pode falecer dentro do serviço, por causa do serviço, até se deslocando para casa, ele pode ser atropelado, pode ter um evento natural, ele também vier a falecer. Enfim, tem as mais diferentes situações. O decurso do tempo, a passagem do tempo, como vocês viram também, instituição de direito público-privado, pode trazer dois eventos jurídicos ou dois efeitos oriundos da passagem do tempo, que é a prescrição ou a decadência, que também interferem. Então, todo fato que gerar efeito no direito administrativo é chamado de fato administrativo. Os fatos da administração são situações que acontecem, mas não produzem efeitos no direito administrativo, certo? Então, são situações que acontecem, mas não produzem efeitos no direito administrativo. Exemplo, né, que a gente tem aqui no momento. Digamos que falece um ex-prefeito de Fortaleza. Os ex-prefeitos da cidade de Fortaleza, eles não têm nenhuma regalia, eles não têm nenhuma prerrogativa. Então, não existe uma repercussão. Ocorreu um fato. E não ocorreu nenhuma repercussão para o direito administrativo, para a administração pública. Então, por isso que vão acontecer fatos que têm correlação com a administração, então pode ser chamado de fatos administrativos ou fatos da administração. A diferenciação que se faz no direito administrativo é exatamente essa, que os fatos administrativos são aqueles que geram efeitos dentro do direito administrativo. Os fatos da administração são aqueles que geram efeitos, não dentro do direito administrativo, mas podem gerar repercussões em outras áreas do direito, que não seja o direito administrativo. Tá certo? Então, visto essa parte introdutória, nós vamos entrar exatamente no nosso tema central da aula de hoje, que são exatamente os atos administrativos ou os atos da administração pública, né? E aqui a gente tem que lembrá-los que os atos da administração, quando a gente fala atos da administração ou atos administrativos, eles, na realidade, são espécie de um gênero. O gênero deles é atos jurídicos, né, que você já analisaram. Então, os atos administrativos, eles são uma espécie de atos jurídicos. E o que é um ato jurídico? Ato jurídico é todo ato que produz efeito no mundo jurídico, ou seja, que traz consequências jurídicas, que têm que ser suportadas. Então, o ato administrativo vai ser aquele ato que também vai ser praticado, porque ele é um ato jurídico, mas ele tem correlação com a esfera administrativa. Mais especificamente, ele tem a ver com o exercício da função administrativa, a função de administração, que nós vimos anteriormente pelo princípio da separação dos poderes, né? Onde o poder executivo, ele tem a função precípua de administrar. O poder legislativo, ele tem duas funções precípuas, ou seja, duas funções mais importantes. A ele cabe o exercício de duas funções mais importantes, que são a
obrigação de fazer as normas e de fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Fazer as normas daquela comunidade e a aplicação do dinheiro público. E o judiciário, ele tem como função principal, ou seja, a sua função mais importante é fazer a solução de conflitos. Ou seja, resolver os litígios, as contendas que existem dentro daquela determinada comunidade. Certo? Então, por isso que a gente vai ter nos atos da administração esses atos que estão correlacionados ou que estão relacionados ao exercício da função administrativa, que é própria principalmente ao executivo. Mas, só lembrando, quando vocês estudaram a separação dos poderes, embora o poder executivo ele tenha a função principal, a função mais importante de administrar, não quer dizer que os outros poderes também não têm função de administrar, porque eles podem administrar a si mesmos. Então, quem administra o legislativo é o próprio legislativo. Quem administra o judiciário, as questões internas do judiciário, é o próprio judiciário. Então, eles têm funções administrativas, mas essas funções administrativas que os outros dois poderes possuem, o legislativo e o judiciário, eles só exercem internamente, eles só exercem para eles. Eles não exercem exteriormente, ou seja, eles não exercem para a comunidade em geral, eles só exercem, mas internamente. Quem vai exteriorizar, quem vai administrar a comunidade, que vai ter essa incumbência, vai ter essa atribuição, é exatamente o poder executivo. E aí, quando você vai analisar esses atos da administração, nós vamos ver aqui vários atos da administração, né? Que alguns doutrinadores, eles deixaram essas peculiaridades, né? Ou eles viram essas diferenciações. E aí, alguns doutrinadores diferenciam os atos da administração especificamente dos atos administrativos, né? Também acham que os atos da administração eles são bem mais abrangentes, seriam um tipo de gênero, e você teria algumas espécies. Quais seriam essas espécies, né, dos atos da administração? Quando você for ler alguns doutrinadores, eles vão dizer que os atos da administração são vários. E aí eles começam a elencar várias hipóteses de atos da administração, começa a classificá-los em segmentos, tá certo? Eles os colocam em segmentos. Quais são os segmentos que eles separam os atos da administração? Então, primeiro, eles colocam aqueles atos que a administração faz e faz igual ao setor privado, ele chama de atos de direito privado da administração. Então, toda vez que a administração ela fizer a doação a alguma entidade, ou fizer uma permuta, ou fizer uma locação, ela sempre vai fazer como se fosse um ente privado. Então, a forma que ela faz é de acordo com as regras de direito privado. Então, por isso que ele coloca aqui atos de direito privado da administração. Outros atos que eles classificam são exatamente os atos materiais da administração pública. E aí, o que seriam esses atos materiais da administração pública? São aqueles atos que não envolvem manifestação de vontade da administração. Precisam apenas ser executados. E aí a gente vê isso muito no exercício do poder de polícia que a administração pública faz. Por que a gente diz isso no exercício do poder de polícia? Pelo seguinte: o poder público, ele tem a função de exercer o poder de polícia. E aqui o poder de polícia, a gente vai lembrá-los, exatamente como a gente já viu em poderes administrativos, que o poder de polícia não é o poder que é realizado pelas polícias civil, militar, federal, rodoviária federal e outras. É todo o poder que o Estado tem de fiscalizar as atividades desenvolvidas dentro do próprio Estado. Sejam atividades essas desenvolvidas pela própria administração pública, sejam atividades desenvolvidas pelo setor privado. Ele tem a função de fiscalizar. Esse é o poder de polícia. Então, nessa função de fiscalização que o Estado possui,
Se ele notar uma irregularidade, nós vimos que ele tem que agir de imediato. Então, se o Estado ele percebe alguma irregularidade, ele tem que agir de imediato. Ele não pode esperar. Ele tem o dever de atuar de imediato. E aí, se ele verifica que uma pessoa, um ambulante, está vendendo produtos, e produtos esses que não são regularizados pelo IMEC, pelas instituições competentes, elas não foram avaliadas e não tem os selos das autoridades competentes, o que é que ele tem que fazer com aquela mercadoria? Ele tem que apreender. Por quê? Porque aquela mercadoria, se for vendida, ela pode colocar em risco a saúde pública. Ele pode colocar em risco as pessoas que estão adquirindo, ou seus filhos, ou alguma pessoa que entre em contato com aquela determinada mercadoria. E aqui eu faço um alerta, né? Hoje em dia, tem muita gente que vende bijuteria. E muitas dessas bijuterias, elas vêm de diversos países. E esses diversos países, eles, para baratear o custo das mercadorias, eles utilizam metais que são mais baratos, mas metais que podem gerar problemas de pele. E como é bijuteria, o que acontece? A pessoa deixa em contato com a pele. E ao deixar em contato com a pele, aquilo ali pode trazer uma irritação. E alguns tipos de materiais são metais pesados, que inclusive podem envenenar o corpo. Só que em pequena quantidade, né? Por quê? Porque aquele metal, ele pode, com o decorrer do tempo que ele vai se desgastando, soltar uma poeira, essa poeira ser absorvida pela pele. E aí ele passa para dentro do corpo, e aí ele vai gerar esse envenenamento constante do corpo. Então, por isso, é importante que você tome cuidado até de quem você adquire essas bijuterias, porque você tem que saber a procedência. Então, por isso que, quando muitas vezes se toma a mercadoria do camelô, as pessoas dizem, está impedindo ele de trabalhar. Não, não está impedindo ele de trabalhar. É porque, às vezes, a pessoa não tem nem noção que aquela mercadoria dele pode provocar um problema maior futuramente. Então, por isso, é que você tem que retirar aquela determinada mercadoria. Então, quando a fiscalização, quando o poder de polícia, ele passa e faz a apreensão dessas mercadorias que não foram fiscalizadas, que não passaram pelas instituições públicas criadas, exatamente para fazer o levantamento, para fazer a avaliação desses produtos, então você retira, porque aquele determinado produto pode gerar risco no mercado. Como também tem muita gente no interior, isso acontece em grande escala, né? Como no interior você não tem muitos engenheiros, não tem arquitetos disponíveis, então o que acontece? A maioria das pessoas, elas fazem as suas obras de engenharia só com o mestre de obras. Eu não estou desqualificando o mestre de obra, porque o mestre de obra ele tem um conhecimento oriundo da prática. Ele, de tanto fazer obras, ele foi adquirindo a prática. Mas qual é o problema? O mestre de obras, muitas vezes, aliás, em regra, ele não tem um conhecimento específico sobre a engenharia. Ele não tem um conhecimento técnico. E por ele não ter um conhecimento técnico, muitas vezes ele não consegue saber que uma determinada pilastra, de acordo com o peso que ela vai suportar, ela deveria ter uma espessura X ou Y. Então, ele faz aquilo dali meio que na experiência dele. Mas, às vezes, a experiência ela pode não ser suficiente e aquela obra futuramente vai começar a aparecer problemas, rachaduras, vai começar a aparecer infiltração, então vai começar a aparecer vários problemas. Por quê? Porque não foi feito da forma correta, ou seja, não teve um estudo técnico para fazer os cálculos de cada uma das pilastras do prédio, para saber o que a força que elas iam sustentar, ou aquilo de desgaste que elas poderiam suportar durante o período. Então, por isso que você tem esses problemas. E aí, o que acontece? Por isso que os municípios, eles têm a obrigação de fazer a fiscalização das construções. E ao fiscalizar as construções, quando ele percebe que uma determinada construção ela não está correta, ele tem que parar naquele determinado momento. Então, a suspensão das construções. Para quê? Para que aquela determinada construção ela seja realmente verificada se ela está de acordo com os padrões técnicos. Porque se ela não estiver dentro dos padrões técnicos, o que acontece? Aquela construção ela tem que ser demolida. Então, quando você percebe essas
situações, você vê que a administração pública, nesse caso aí, ela não cabe a ela pensar, eu faço ou não faço. Não, ela tem que fazer. Sempre que ela constatar a irregularidade, ela tem que agir de imediato. Ela não pode esperar. Por quê? Porque se ela não agir de imediato, o perigo aumenta, podendo até já gerar algum prejuízo. Então, são por essas circunstâncias que a gente percebe que existem também os atos materiais da administração. São exatamente aqueles momentos em que a administração ela tem que agir de imediato. Ela não vai... E, ao agir de imediato, ao ter que executar uma tarefa dela, uma atribuição dela de imediato, muitas vezes não envolve a manifestação de vontade do agente que está cumprindo. Ele simplesmente tem que cumprir. Tá certo? Além deles, nós temos os chamados atos políticos, né? Ou seja, você vê que o chefe do executivo, ele também pode fazer a propositura de leis, de novas leis, ele pode fazer a sanção ou veto de alguma lei, ele pode decretar intervenção, né? O presidente pode decretar intervenção nos estados e os governadores eles podem decretar intervenção nos municípios. Eles podem decretar estado de emergência, estado de calamidade. Então, esses atos, eles são atos políticos. Por quê? Porque eles são exercitados dentro ou baseados na função política. Ou seja, vem exatamente da atividade de gerenciar o Estado, né? Da tomada de decisões. Ao fazer o gerenciamento, ele tem que tomar determinadas decisões, que em muitos casos são decisões que são bastante enérgicas, mas que têm que ser utilizadas naquele determinado momento. Pessoal, colocar aqui para vocês. Você tá vendo que no mundo nós estamos vivendo um problema, um novo problema, né? Por que a gente está vivendo um problema? Porque, infelizmente, em 2019, no finalzinho de 2019, surgiu o coronavírus. Nós passamos o ano passado tentando tratar, tentando vencer essa pandemia, né, que se alastrou e se tornou uma pandemia. Ano passado foi dedicado quase que exclusivamente ao tratamento do coronavírus, ou a tentar debelar, tentar ultrapassar e vencer essa pandemia do coronavírus. Mas infelizmente, essa pandemia ela mudou, né? Ou seja, esse vírus ele sofreu várias mutações. Hoje em dia nós temos 3 grandes mutações no mundo. Na realidade, ele tem uma infinidade de mutações. Não existem só essas 3. Qual é o problema dessas 3? A do Reino Unido, a do Amazonas e a da África do Sul. O problema dessas 3 cepas do vírus é porque elas são mais drásticas, né? Ou seja, o grau de infecção é maior, ela aumenta o grau de infecção e o grau de transmissão. E aí gera um problema porque a doença agora, ela passou por transformações e já durou tanto tempo para a gente criar as vacinas que talvez essas vacinas elas não sejam suficientes para cuidar da cepa originária e das novas cepas, né, dessas 3 novas cepas. Então, por isso que hoje a gente vive um questionamento, porque nós passamos pelo primeiro ano do ano passado, no final do ano para começo desse ano, nós passamos agora para a segunda onda e tem pessoas dizendo até que tem essa terceira onda porque já seriam essas novas mutações. Então, é uma situação bastante drástica. E o que acontece? Como o contágio ele vem pelas vias aéreas, né, vem pelos olhos, pela boca ou pelas vias aéreas, então é muito complicado a gente conseguir fazer o tratamento com as pessoas tendo um contato mais próximo, né? Então, por isso que há necessidade desse distanciamento social e até mesmo chegar às gravidades de lockdown. Tem muita gente que questiona, eu também já passei pelos momentos de você se questionar do lockdown. Você tem que perceber que a humanidade ela ainda não conseguiu resolver todo o problema. Ela ainda não conseguiu resolver
toda a situação. Então, como a humanidade ela ainda não conseguiu resolver essa pandemia, e ela está se agravando, então a gente tem que realmente mudar as nossas estratégias. Se antes a gente tentou tratar de maneira que não deu certo, então a gente tem que tentar fazer e se cuidar ao máximo. Então, quando os governos, você pode ver que a questão do lockdown, a questão do fechamento de fronteiras não é uma coisa que está sendo tomada só no Brasil. É uma medida que está sendo tomada em vários países do mundo. Por quê? Exatamente pelos problemas da contenção da pandemia. A contenção não está conseguindo acontecer de maneira eficiente. Não só aqui no Brasil, mas em muitos países. Você pode ver que a maioria deles está tendo, ou seja, locais em que você entende que são países desenvolvidos, eles não conseguem, os países desenvolvidos, nenhum deles ainda conseguiu debelar a pandemia, por mais desenvolvido ou educado que o povo seja. Então, você percebe que nós ainda continuamos enfrentando o problema, e realmente o problema só será resolvido quando a maioria da população for vacinada e estiver imunizada, né? Ou seja, você realmente ter aquela imunidade que se falou no ano passado, que é a chamada imunidade de rebanho, né? Então, só a partir do momento que a gente consegue a imunidade de rebanho, é que a gente vai alcançar essa possibilidade de debelar essa pandemia nos países do mundo. Hoje em dia você começa a... Hoje em dia é melhor porque países pequenos, com uma menor quantidade de habitantes, eles estão conseguindo fazer uma vacinação em massa dos seus habitantes, né? Você pode ver que Israel está conseguindo chegar, eu acho que quase a 50% dos seus habitantes, ele tá conseguindo vacinar. Então, a partir do momento que ele chegar nesses 50%, ou 60%, 70%, que as autoridades de saúde acham que seria a imunidade de rebanho, então a gente vai ver como é que se comporta a pandemia nesses países. Então, se eles conseguirem realmente debelar com esse grau, com esse percentual, então porque realmente a imunidade de rebanho se dá naquele determinado patamar, ou naquele determinado percentual, e a gente pode também utilizar nos outros países do mundo. Claro que nem todo país vai conseguir ser da mesma maneira, mas a gente já pode começar a fazer essas atividades. Mas por isso que a gente verifica a necessidade do gestor ele ter que tomar medidas duras. O que eu tentei explicar às vezes o gestor desgosta a comunidade, desgosta a população, ou seja, contraria a vontade da maioria. Mas ele tem que, em determinados momentos, tomar essas decisões? Tem. Por quê? Porque, por mais que a decisão ela seja impopular, ela traga um desgosto à população, ela é necessária para vencer aquele determinado momento. Então, às vezes, você tem que fazer sacrifícios para você conseguir vitórias no futuro. Então, por isso que a decretação de estado de emergência, de estado de calamidade, são necessários. Até mesmo aquilo que nós vimos no ano passado, né? O famoso lockdown. O lockdown era necessário para uma questão de saúde naquele determinado momento. Tá certo? Então, por isso que você tem, dentro também dos atos da administração, os chamados atos políticos. E aí você vai ter os atos administrativos em si, que é aquilo que a gente vai estudar, e você vai ter os contratos e atos bilaterais que a administração pública também faz. Então, dessas várias espécies de atos da administração, aquele que a gente vai analisar de uma maneira mais aprofundada são exatamente os atos administrativos. Certo? E aí a gente vai começar a nossa análise dos atos administrativos exatamente por uma definição sua, né? Ou como a doutrina define, como ela percebe o que seria efetivamente o ato administrativo. Então, primeiro, o ato administrativo seria uma manifestação unilateral de vontade da administração pública. E aí, esse ato, ele já se diferencia de outras atividades que são realizadas, por quê? Porque no ato administrativo, basta a vontade da administração. Você não precisa saber o outro parceiro. Ou seja, você não precisa saber quem é a outra pessoa que faz parte da relação jurídica.
você só vai percebê-la pelo viés da administração pública. Ou seja, você analisa a relação jurídica pelo viés da administração pública. Então, o primeiro que você percebe é isso. É uma manifestação unilateral de vontade. E a vontade que é avaliada é a vontade da administração. Primeiro. Segundo, a administração pública ela não é igual às outras pessoas jurídicas que integram o Estado. Por quê? Porque a administração pública ela tem aquele poder que vocês já analisaram lá em ciência política ou analisaram em teoria do Estado, que é exatamente o poder soberano. Então, a administração pública ela tem um poder soberano, por quê? Porque ela gerencia a comunidade, ela cuida da sua sociedade. Então, sempre que a administração pública ela vai agir nessa qualidade de gerenciador da comunidade, de cuidador da sociedade, ela está agindo numa condição diferente dos demais. Então, é como se ela tivesse um patamar superior, porque ela está exercendo aquela atividade baseada no poder soberano, que já foi reconhecido à administração, já foi reconhecido ao Estado. E aí, quando é que a administração pública ela tem que agir dessa forma? Quando ela vai resguardar. O que é resguardar? É algum direito ou interesse público que está sendo ameaçado ou está sendo lesado. Então, aí ela faz um resguardo. O que é o resguardar? É proteger, é cuidar. Né? Então, para resguardar os direitos ou interesses já existentes, para adquirir novos direitos ou interesses para a administração, modificar, ela pode sair de uma situação e passar a outra, né? Extinguir também, assim como ela pode adquirir, ela também pode finalizar algum direito ou interesse público, desde que tenha autorizações legislativas, e pode também declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, ou seja, as pessoas que estão sob o seu poder, ou até a si mesmo, né? Porque a administração pública ela pode impor limites a si mesmo. E toda essa atividade que ela faz, ela é gerenciada pelo regime de direito público. Por quê? Porque, se vocês lembrarem, nós vimos que no setor público, a administração pública só pode fazer alguma coisa se for em virtude de lei. Se não estiver na lei, é proibido para a administração. É o chamado princípio da estrita legalidade. Ou seja, só pode fazer o que está na lei. Se não tem previsão legal, quer dizer que a administração ela não pode fazer. E, em cima desse conceito, a gente pode pensar exatamente quais são alguns temas centrais que a gente precisa entender, né? Primeiro deles, o ato administrativo, ele é um ato da administração pública, ou ele é um ato do Estado. O Estado vai fazer aquela atividade, mas ele vai fazer imbuído ou embasado em uma função, que é a função de administrar. E o que é essa função de administrar? A comunidade ela se forma. Quando a comunidade se forma, todos os membros da comunidade, eles têm que entender que eles vão viver de acordo com seus interesses, mas eles não podem, em nenhum momento, deixar de respeitar a comunidade, deixar de respeitar o coletivo. Porque, embora eles sejam indivíduos, a existência deles depende da coletividade. Então, alguém tem que ficar encarregado dessa coletividade, de cuidar da coletividade, de defender a coletividade, de preservar a coletividade. Então, isso que é exatamente a administração. E vamos abandonar aqui aquela visão do ensino médio, o executivo cabe executar as leis. Não, cabe ele administrar. Então, ele tem como função precípua a função ou a atribuição de administrar a comunidade, ou a função ou a atribuição administrativa, que é diferente dos outros poderes. Eu digo que é uma função precípua, é a função mais importante que eu tenho. Só um instantezinho, deixa eu só terminar aqui o pensamento, por favor.
que foi que ela disse? Por gentileza, eu poderia só terminar aqui. Ela mora lá, ela tá vendo que eles querem que você leve merenda, mas os outros não. Nem se preocupe, porque aqui a gente tem que dar merenda aérea e tal, né? Cláudia, por gentileza. Pessoal, então vamos aqui retomar a nossa aula, tá certo? Então, só retomando aqui a nossa aula. Ao executivo foi entregue a função principal de administrar. Por que eu disse isso? Essa função principal. Pessoal, tem alguém que está com o áudio ligado. Você está com o áudio ligado, por favor, deixe ele desligado, tá certo? Pronto. Então, vamos aqui retomar. Nós percebemos, então, que o executivo ele tem a função precípua de administrar. Por que eu falo essa função precípua? Porque o executivo ele vai administrar a si mesmo, porque ele é uma estrutura, ele é uma pessoa jurídica, enquanto pessoa jurídica ele tem que gerenciar a si mesmo. Então, o executivo ele gerencia a ele mesmo, ao próprio poder executivo e à comunidade. Mas o executivo, ele não pode administrar o legislativo e nem o judiciário. Quem vai administrar o legislativo? O próprio legislativo. Quem vai administrar o judiciário? O próprio judiciário. Então, por isso que você vê que é uma função precípua. Por quê? Porque o executivo, ele administra a si mesmo, uma questão interna, e ele gerencia a comunidade. Então, essa função precípua, ela sempre tem implicações ou consequências internas e externas. As outras funções, elas têm só aplicação interna. Quando você diz que o legislativo ele vai administrar a si mesmo, então você está percebendo que o legislativo ele só pode administrar quem? A ele mesmo. Ele não pode administrar a comunidade. Por quê? Porque a função de administrar a comunidade já foi entregue ao poder executivo. E o judiciário, da mesma forma, ele só pode administrar a si mesmo. A administração da comunidade, ela vai ser colocada para, ou seja, ela já foi entregue ao poder executivo. Assim como o executivo, ele tem também função de resolver litígios, tem. O executivo, ele também tem função de resolver litígios. Que função é essa? Os processos administrativos, ou seja, as pessoas que não concordam com determinadas atitudes, ou da própria administração, ou de gestores, ou de executores das atividades públicas, eles podem questionar a própria administração. E aí eles vão, no caso protocolar, processos administrativos. Nesses processos administrativos, a administração pode até anular seus próprios atos. Então, você percebe que existe também um pouco de resolução de conflitos dentro do poder executivo. Mas, como eu disse para vocês, essa função de resolução de conflitos no executivo, ela só é aplicada ao próprio executivo. Ela só tem uma abrangência e uma consequência interna. Porque quem vai cuidar de resolver os conflitos seus e da comunidade é exatamente o poder judiciário. Então, é isso que você precisa perceber. Que cada poder vai executar todas as funções, mas sempre ele vai ter uma ou duas funções precípuas. E na função precípua, na função mais importante que ele recebe, que ele é encarregado, ele vai cuidar tanto das suas questões internas, como também daquilo que tem externo, que é exatamente a comunidade. Ok? Vocês estão conseguindo compreender isso? Então, se o ato é chamado de ato administrativo, obrigado aí pelo retorno de vocês, viu? Então, se o ato ele é chamado de ato administrativo, quer dizer que ele está
ligado à função típica do executivo, que é exatamente a função de administrar. E aí nós já vimos que é uma manifestação unilateral de vontade do Estado. Por quê? Porque o Estado, para executar o ato, ele não vai perguntar se a pessoa física ou jurídica que vai sofrer o ato, ele concorda com o ato. Não. Efetivamente, ele não pergunta. Ele desempenha. Então, por isso que é uma manifestação unilateral, porque ele não vai querer saber qual é a vontade ou qual é a percepção do outro lado, da outra pessoa que está envolvida naquele determinado ato. E esse ato ele vai gerar algum efeito no mundo jurídico. E o efeito pode ser os mais diversos, né? Pode ser desde a criação de direitos, a alteração de direitos, extinção e proteção de direitos, resguardar. Então, são os mais diversos possíveis. Mas você percebe o efeito no mundo jurídico, né? E no ato jurídico, quando você tem essa consequência, você busca resguardar algum interesse. O ato administrativo, diferente de outros atos, ele busca sempre o interesse público. Preservar, ou proteger, ou criar o interesse público. Então, ele sempre vai estar em mente que aquilo que está sendo feito não é visando uma pessoa ou um conjunto de pessoas, é sempre visando a coletividade, né? É o fim público, é o fim da coletividade. E o ato administrativo, ele sempre tem que ocorrer de acordo com a lei. Então, se o ato administrativo ele sempre tem que estar de acordo com a lei, então quer dizer que o ato administrativo ele é infralegal. E o que significa ele ser infralegal? É que ele é inferior à lei. Porque para você obedecer a alguém, você tem que estar no patamar inferior. E como qualquer coisa, o ato administrativo ele também se sujeita ao controle jurisdicional. Ou seja, a administração pública, ela vai obrigatoriamente, perdão, a administração pública, ela obrigatoriamente, ela passa por um controle jurisdicional. O que é isso? Como o ato administrativo são atos que são feitos por pessoas, que podem ser físicas ou jurídicas, mas sempre que a pessoa jurídica está agindo, é alguma pessoa física que está agindo em nome dela. Então, como são atos feitos por seres humanos, os seres humanos estão passíveis de erros. Os seres humanos, eles podem errar. E, exatamente por isso, como o ser humano, ele pode errar, então, ele tem que ser fiscalizado. Porque se ele tiver algum erro, ele tem que consertar o seu erro. E sofrer as consequências pelo erro que ele fez, né? Estando esse erro correto, ele vai ter consequências positivas. Estando aliás, se o ato for correto, ele tem consequências positivas. Se o ato estiver errado, ele tem consequências negativas. Então, por isso que o ato administrativo, ele se submete ao controle jurisdicional, ao controle por parte do poder judiciário. Ou seja, o judiciário, ele pode, a qualquer momento, ou qualquer pessoa que se sentir lesada, seja pessoa essa física ou jurídica, ela pode ir ao judiciário, ela pode bater as portas do judiciário e pedir que o judiciário reavalie aquele ato que foi feito pela administração pública, que avalie se realmente ele ocorreu da maneira correta ou se ele ocorreu de maneira equivocada, ou de maneira efetivamente e publicamente, inquestionavelmente, de maneira errada, né? Para que o judiciário ele faça exatamente ou ele determine, ele reconheça, determine as reparações que ele achar indevidas para aquele determinado caso. Vocês estão conseguindo entender a nossa posição, pessoal? Obrigado aqui pelo retorno de vocês. No momento, alguém quer tirar alguma dúvida sobre o que foi falado até aqui? Ok. Então, sem dúvidas, a gente vai continuar, tá bom? E, a partir do momento que nós criamos uma noção, ou nós criamos a concepção de ato administrativo, a gente tem que começar a perceber os requisitos desses atos administrativos, né? Onde vocês estão vendo aí no próprio PowerPoint que nós temos 5.
nós temos 5 requisitos do ato administrativo. Quais são esses requisitos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E aqui, por isso que eu sempre falo para vocês que realmente no direito nós temos muitos conceitos, né? Nós temos muitos conceitos, nós temos muitas ideias e às vezes o estudante ele fica receoso de tanta informação que ele recebe. Como é que você processa essa informação? É exatamente através da repetição. E o que é que significa esse processamento através da repetição? O processamento através da repetição quer dizer que você vai estudar não uma vez, mas você vai estudar várias e várias vezes, até que aquilo dali, efetivamente, ele consiga ser entendido, ele consiga ser percebido, entendido pelo seu consciente, né? Pelo seu cérebro. E, dentro desse entendimento, o que eu aconselho para vocês é não decorar, é entender cada um desses pontos. Por que eu digo entender cada um desses pontos? Por uma questão muito simples. Nós estamos vendo aí o primeiro requisito, que é exatamente o requisito da competência, né? E aí, você, quando se depara com competência, a primeira coisa que você tem que analisar é o significado de competência. Se você for um bom dicionário, você vai ver que existem, pelo menos, a competência pode ser utilizada em 2 grandes significados, né? Um significado como substantivo, competência pode ser utilizada como substantivo, ou pode ser usada como adjetivo. Quando você diz que a pessoa ela é boa no que faz, que ela faz as suas coisas de maneira correta, de maneira acertada, ela faz bem de maneira correta e acertada, você diz que é uma pessoa competente, né? Então, João é competente, ou Maria é competente. Quer dizer que na profissão dela, na atividade que ela faz de maneira correta, faz de maneira certa. E ela faz aquilo que é esperado dela naquela determinada atividade. Mas aí, nesse caso, você está utilizando competência como adjetivo. Então, competência ou incompetência, nesse caso, que você atribui a algo a alguém, você está utilizando ele como se fosse um adjetivo. Você está dizendo se a pessoa está capacitada ou se a atividade dela é proveitosa ou não. Quando você fala competência e quer dizer, e se refere à competência como substantivo, é a percepção de que toda atividade tem pessoas que são encarregadas de fazer aquela determinada atividade específica. Por exemplo, quem é que pode sancionar ou vetar uma lei federal? Veja bem o que eu estou perguntando. Quem pode sancionar ou vetar uma lei federal? Um governador pode fazer o veto? Muito bem, Matheus, você respondeu corretamente. O governador pode? Não, não pode. Por quê? Porque o governador, ele é chefe do executivo estadual. Quando eu falei para vocês, eu falei uma lei federal. Então, é o âmbito federal. O governador, como ele está no âmbito estadual, ele não pode se intrometer no âmbito federal. Então, por isso que ele não pode sancionar ou vetar. E o prefeito pode? Também não, porque o prefeito está no âmbito municipal. E a atividade tem que ser feita em que âmbito? No âmbito federal. Então, o prefeito ele não pode se intrometer no âmbito federal. Ah, então quer dizer que ninguém pode? Pode. Vamos para o âmbito federal. No âmbito federal, quem é o chefe do executivo? É o presidente. E quando você vai analisar a Constituição, dentre as atribuições do presidente, nós temos a sanção ou veto às leis feitas pelo Congresso Nacional, ou seja, as leis federais. Então, quando você verifica essa situação, você percebe que a pessoa, no caso, o cargo encarregado de fazer aquela análise é exatamente quem estiver no cargo de presidente da República. Então, por isso que a autoridade que tem a atribuição, portanto, é aquela autoridade que pode fazer, então nós dizemos que essa autoridade ela é competente. Quer dizer,
que, pela previsão das normas, aquilo que foi previsto nas normas, cada pessoa ela tem as suas atividades específicas. Então, quando a pessoa ela faz uma atividade que é específica para ela, nós dizemos que ele está exercendo a sua competência, certo? Então, nós dizemos que essa pessoa está executando a sua competência. Então, então, na verdade, competência é a pessoa indicada nas normas para praticar aquele ato. Existem atos mais simples que muitas pessoas podem fazer. Exemplo, desculpa, fazer a fiscalização, digamos, fazer a fiscalização e análise do imposto de renda. Qualquer auditor da Receita Federal pode fazer a análise de imposto de renda de qualquer pessoa. Por quê? Porque os competentes são muitas pessoas. Eu tiro já a sua dúvida, tá certo? Só um instante. Vou só terminar aqui esse raciocínio, tá bom? Então, existem vários auditores, existem centenas, milhares de auditores da Receita Federal. Então, qualquer um deles pode avaliar o imposto de renda de qualquer contribuinte, que são também milhões de pessoas. Então, você percebe que tem atos que são mais simples e você pode ter várias pessoas com competência para fazer aquele ato. Como também tem atos que somente, às vezes, somente uma autoridade, uma pessoa dentro da administração é que pode fazer aquele determinado ato. Como é o caso do presidente da República de fazer a sanção ou veto. Outro caso, quem é que pode receber os pedidos de impeachment? É exatamente o presidente da Câmara dos Deputados. Ah, o vice-presidente pode fazer? Não. O presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, pode fazer? Não. Só quem pode fazer é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, você tem determinadas competências que são atribuídas somente a uma única pessoa, e você pode ter competências que podem ser atribuídas a várias pessoas, sem problema, tá certo? Mas o fato é que a competência, ela sempre é definida dentro das normas. Normas essas que podem vir desde a Constituição até a legislação. Vou aqui analisar aqui a dúvida do Roberto Paulo, só um instante. Pronto. O Roberto Paulo Joaquim, ele está colocando a seguinte dúvida, né? Ele está colocando um caso prático, que a gente avalie esse caso prático, tá certo? Ele diz: a comunidade recebeu uma doação de mosqueteiro para prevenção de doenças. E essa doação é feita pelo poder público, né? É feita pela administração pública. Ok. E a doação não foi distribuída de forma correta. E a dúvida dele é: se a distribuição não foi feita de forma correta, a quem deve recorrer? Ao Poder Executivo ou ao Poder Judicial? Bem, é o seguinte, Roberto, salvo engano, você deve ser estrangeiro, né? Então, como você é estrangeiro, por isso que você fala aqui nessa situação de governo, como sendo se referindo ao Estado. Provavelmente o seu Estado, o seu país, deve ser o Estado unitário. Como Estado unitário, realmente, para você só tem a percepção de uma única estrutura. O nome já diz, né? Estado unitário, então só tem uma única estrutura de governo. Ok. Mas aí o que acontece? Mesmo que seja no Estado que você pertence a um Estado unitário, o que é que você tem? Você tem os gestores e tem os executores. Só um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu vou fazer só um exemplo para vocês entenderem, tá certo? Vamos imaginar o problema da vacina agora do coronavírus, certo? Essa vacina do coronavírus. Então, digamos que o Estado recebe a vacina do coronavírus. Quem está efetuando essas atividades, quem está aparecendo mais nessas atividades é o ministro de Estado. Ah, o ministro de Estado ele pode também assinar os contratos? Ok. Ele pode fazer as normas ou fazer portarias dizendo como é que vai ser essa vacinação? Pronto.
Então, ele vai determinando. Mas não é o ministro que vai fazer a aplicação da vacina nas pessoas. Então, abaixo do ministro, ou você pode ter, por exemplo, no nosso caso, nós temos um presidente. Então, o presidente disse, ó, nós precisamos vacinar. Então, ele carrega o ministro da Saúde de ir atrás das vacinas. Consegue-se as vacinas, encarrega a um secretário para fazer as normas de como é que vai ocorrer aquela vacina. Ah, a gente tem vacina suficiente para vacinar qualquer pessoa? Não, a gente não tem vacina suficiente. Ah, se a gente não tem vacina suficiente, a gente tem que dar prioridade a quem? Então, o ministro da Saúde ele vai encarregar o secretário de resolver isso. Mas, às vezes, o secretário ele é uma pessoa da saúde, mas pode não ter tanta familiaridade com esse setor de vacina. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver os vários departamentos que tem dentro do Ministério da Saúde e ver, ó, eu tenho qual o departamento que é responsável por vacinação? Ah, o departamento de imunologia. Aí ele chama o chefe de departamento. O chefe de departamento, por sua vez, diz, ó, eu não conheço tanto aqui como é que é a estrutura, vamos chamar um chefe de seção da vacinação. Aí chama o chefe de seção da vacinação. Então você vê que existe a autoridade maior e existe uma cadeia de autoridades. Então, o que é que se acontece? Eu coloquei essa situação da vacinação para que você entendesse que nós temos uma cadeia de autoridades. E aí você viu o ministro, o secretário executivo, o chefe de departamento, o chefe de seção, você pode ter o chefe de local, e aí até você chegar no técnico de enfermagem ou do enfermeiro que vai aplicar aquela determinada vacina. Então, você tem todo um escalonamento dentro do Estado de pessoas que vão agir com um único propósito, é vacinar a população. E aí o que é que acontece? Digamos que todas as normas foram feitas de maneira correta, mas quando chegou o enfermeiro, ele diz, ó, eu vou vacinar aqui todo mundo, mas eu vou guardar uma dose para o meu pai. Ah, o meu pai ele tem só, digamos que o enfermeiro ele tenha 25 anos e o pai dele tem 45. Ah, mas meu pai, eu vou, não quero nem saber o que é que eles estão mandando. Eu vou vacinar o meu pai. E, digamos que a determinação é só vacinar pessoas acima de 75 anos. Ou seja, ele está agindo de maneira ilegal. Mas quem foi que tomou a decisão de agir de maneira ilegal? Foi o ministro, o secretário executivo, o chefe de departamento, o chefe de seção, o chefe de local ou o agente? Ou seja, a pessoa que estava executando. Foi o agente. Então, nesse caso aí, se você quiser fazer uma reclamação para o chefe imediato do agente, você pode fazer? Pode. Você pode fazer, inclusive, perante o próprio Poder Executivo, através de um processo administrativo, onde você faz a denúncia e pede que a administração pública tome providências, para aquela pessoa ela sofrer uma sanção administrativa já. Né? Então, por isso que você precisa analisar caso a caso. Aqui no Brasil, você pode fazer as duas coisas, Roberto. Você pode tanto entrar com processo administrativo, como também entrar com processo judicial. E os dois correm, ou seja, os dois vão transcorrer, vão ser processados de maneira independente. Talvez as decisões é que tenham interferência de uma esfera na outra. Ou seja, o administrativo ele pode interferir no processo judicial. Quando, na verdade, forem verificar, o que o enfermeiro fez não foi vacinar o pai, de 45 anos. Ele vacinou, na verdade, o avô de 75, está dentro da norma. Aí ele não pode ser culpado. Por quê? Porque ele, na verdade, obedeceu a norma. Tá certo? Então, aqui no Brasil, você pode utilizar as duas esferas. No seu país, você precisa ver. Por quê? Porque existem dois sistemas de administração pública no mundo. Existe o sistema francês, que é o sistema do contencioso administrativo, e nesse sistema contencioso, você só admite qualquer impugnação aos atos da administração dentro da própria administração, nesse setor específico chamado contencioso administrativo. Existe o sistema inglês. No Brasil, nós adotamos o sistema inglês, o sistema judicial, onde você, além da seara administrativa, além do âmbito administrativo, você também pode fazer reclamação para o Poder Judiciário. Ok? Pronto.
Então, por isso você precisa entender quem errou, né? Nessa escala de autoridade, você precisa entender quem errou. Digamos, se não tem vacina suficiente e o próprio ministro ou o próprio presidente manda vacinar todo mundo, já errou, né? Porque alguém tem que ter prioridade. Então, o erro está em cima. E aí, como você está pegando as maiores autoridades, você não tem para reclamar, né? Então, vai para a vida judicial. Mas se quem errou foi mais para baixo, você pode, no caso, fazer o processo administrativo para a autoridade superior, aquela pessoa que você detectou o erro, ou então você também pode entrar para o Poder Judiciário. Aqui no Brasil, você pode entrar para qualquer um. Agora, o que é que eu aconselho? Exatamente isso, você analisar o seu estado, né? Qual é o sistema? Se eles adotam o sistema francês, que é do contencioso administrativo, o sistema inglês, que é o sistema judicial. Alguém tem mais alguma dúvida a esse respeito, dessa avaliação de competência, de como é que pode ser feita? Não? Então, vamos iniciar. Então, primeiro requisito, a gente já conseguiu analisar, né? Que é exatamente a competência. E aí, na competência, você tem que analisar a acepção dela como substantivo, né? E analisar como substantivo é você saber quem é encarregado pela norma, e a norma que entenda-se pelo ordenamento jurídico do seu país, que pode ser desde a Constituição até as leis ou outros atos administrativos normativos, que eles indicam qual é a pessoa competente para realizar aquela determinada atividade. Como nós vimos, existem atividades que podem ser feitas por várias pessoas e existem atividades que só podem ser feitas por uma única pessoa. Como é que eu sei essa distinção? Você vai ter que analisar o ordenamento jurídico, ou seja, você vai ter que analisar as normas do seu país, porque são exatamente as normas do seu país que vão definir se aquele ato pode ser feito por várias pessoas ou só pode ser feito por uma pessoa específica, certo? Aí não tem como você conseguir fazer de outra maneira. Você realmente vai ter que avaliar o ordenamento jurídico do seu país. O segundo requisito que nós temos é exatamente o requisito da finalidade, né? E o que é a finalidade? É o objetivo. Ou seja, o que é que você visa? Aonde é que você pretende chegar com aquele determinado ato? No caso, como nós estamos analisando os atos administrativos, nós já sabemos de antemão que todos os atos administrativos, eles obrigatoriamente vão ser públicos. Ou seja, que os objetivos dele vão estar relacionados com os interesses públicos e vão ter finalidade pública. Ou seja, de trazer um proveito para a sua comunidade. Ah, isso daqui é mais fácil de ser avaliado. Você pode estar pensando nesse momento, né? Ah, professor, a avaliação da finalidade pública é algo que é mais fácil de ser analisado. Nem sempre. Nem sempre vai ser. Você vai conseguir fazer essa análise da finalidade dos atos. Por quê? Porque você pode ter uma coisa chamada de desvios de finalidade. Exemplo. A administração pública, ela tem, digamos, vou colocar aqui um exemplo concreto, tá certo? Esse ano agora, no dia 1º de janeiro, os prefeitos brasileiros tomaram posse. E agora nós estamos começando aqui o período de chuvas, né? Nesse período de chuvas, o que é que acontece? Se você tiver um nível de chuvas muito grande, você pode trazer muitos problemas para a sua comunidade. Então, digamos que um município do interior, um prefeito de oposição, ele assumiu. Então, o que é que acontece? Ele tem vários amigos que são produtores rurais, de regiões que não eram favorecidas pelas administrações passadas. Então, ele tem uma localidade, um distrito que ele é mais próximo e que os prefeitos anteriores não eram próximos ou não se preocupavam. E aí, o que acontece? Esse prefeito, ele pode querer beneficiar essa comunidade. Então, nesse período de chuvas, digamos que ele possa fazer passagens molhadas, né?
Ele vai dar preferência a fazer passagem molhada aonde? O que ele deveria decidir era baseado no critério objetivo. E o que é o critério objetivo? Qual é aquela comunidade que é mais afetada com a chuva? É a comunidade X. Por quê? Porque ela tem 200 famílias e sempre no período de chuva você não consegue, a estrada ela fica inoperante, ou seja, as pessoas não conseguem passar e tem que fazer um botezinho. Então, inclusive para as pessoas conseguirem alimentação, conseguirem a escola da região fica sem funcionar, o posto de saúde fica sem funcionar, porque os médicos não conseguem chegar lá, enfim, não conseguem prestar nenhum serviço público naquela determinada comunidade em período de chuva. E aí vocês perguntam, poxa, então, como é a comunidade que está mais afetada, ela tem 250 famílias, eu deveria fazer para ela. Só que essa comunidade, ela vota no meu opositor. E eu tenho a comunidade Y, que tem 150 famílias. Então, uma tem 250, a outra tem 150. Ah, vamos colocar em número de habitantes. Uma tem 450, a outra tem 300. Pelo critério objetivo, você tem que fazer a atividade, já que o gasto, digamos que o gasto com a passagem molhada vai ser mais ou menos o mesmo, ele deveria fazer, com critério objetivo, onde ele conseguir gerar mais impacto. Ele consegue gerar mais impacto na comunidade X ou na comunidade Y? Na comunidade X. Mas aí o que é que ele decide? Ele decide fazer na comunidade Y. Mas por quê? Aí ele não decidiu baseado em um critério objetivo. Ele decidiu em um critério subjetivo. Qual é o critério subjetivo? Ah, eles são meus eleitores. E a comunidade X não tem meus eleitores. Então, você percebe que nos dois casos, ele vai trazer benefício às comunidades, X e Y? Vai. Ele conseguir fazer passagem molhada, ele vai trazer o benefício. Então, finalidades públicas. Só que ele agiu com desvio de finalidade. Por quê? Ao invés de ele tomar a decisão que ele poderia em critério objetivo, ele tomou em critério subjetivo. E a subjetividade que ele queria era vantagem. Vantagem o quê? Política, eleitoreira. Que não é compatível com o exercício da função pública. Então, nesse caso aí, quando ele opta por não beneficiar a comunidade X e beneficiar a comunidade Y, ele está, na verdade, agindo com desvio de finalidade. Veja que nos dois casos ele agiu satisfazendo a finalidade pública, mas ele se utilizou de manobras para satisfazer ou para beneficiar pessoas que eram mais próximas a ele, em detrimento de outras pessoas, só porque não eram seus eleitores. Então, por isso que, basta você verificar se foi satisfeita a finalidade pública. Não. Em alguns momentos, você tem que fazer uma análise muito mais aprofundada. Por quê? Porque nós temos um grande problema que é o desvio de finalidade. E aí, tanto no Brasil, nos municípios, nos estados, no país, como também nos outros países, nós temos uma infinidade de situações em que esse desvio de finalidade acontece. Vocês conseguiram compreender o que é a finalidade? Ok, obrigado aí pela confirmação. Bem, visto essa situação da finalidade, que não é tão simples como nós pensávamos, né, porque tem exatamente o problema do desvio, nós temos agora o terceiro elemento, que é exatamente a forma, que é a manifestação de vontade. E o que é que acontece? Nós vivemos um período muito complicado para você conseguir perceber a forma. E eu vou um pouquinho mais, eu vou explicar melhor isso daqui para vocês. Geralmente, a gente encontra aqui no Brasil tanto problemas de racismo, como outras formas de preconceito. Eu, por exemplo, sou nascido e criado aqui no Ceará. Eu nasci em Fortaleza, nasci no Ceará e me criei no Ceará. E com a graça de Deus, consegui trabalhar no meu Ceará. Não tive que ir para outras regiões ou para outros estados
para conseguir sobreviver, né? Para conseguir ter a minha vida no padrão razoável. Então, o que acontece? Mas quando você vai para algumas regiões do sul do Brasil ou do sudeste, não é todo mundo, mas existem pessoas que têm preconceito com o nordestino. Existem pessoas que têm preconceito com o nordestino. E você verifica isso em determinadas situações. E o que acontece? Preconceito é correto ou errado? Errado, né? Qualquer forma de preconceito é errada. Pois bem, então, as pessoas, elas têm muito medo de falar publicamente, ou de falar diretamente para as pessoas o preconceito delas. Mas, quando a pessoa está na frente do computador, ou seja, quando ela está nas redes sociais, quando ela pode estar sozinha no seu quarto, mas com um smartphone ligado à rede social, ela exerce preconceito. Por quê? Ela tem uma falsa noção de estar sozinha, mas, na realidade, a partir do momento em que ela coloca aquele pensamento errado em uma rede social, aquela atividade ela se tornou pública. Então, veja bem, a percepção dela é que ela está no privado. Mas, na verdade, as ações dela estão repercutindo na seara pública, ou no âmbito público. Por isso que, hoje em dia, você tem tantos problemas. É exatamente o problema dessa percepção de formas. Né? Por quê? Porque você está sozinho, você pode estar dentro do seu quarto, sozinho, trancado, mas a partir do momento que você diz alguma coisa na rede social, que você coloca no Instagram, que você coloca no Facebook, que você coloca no WhatsApp, pronto. Entendeu? Ele foi divulgado. E você passa a não ter mais controle do seu pensamento. Por quê? Porque foi divulgado e as pessoas podem interpretar tanto de maneira correta, como também podem interpretar de maneira errada. Isso daqui, hoje em dia, tem muitos problemas na área jurídica por conta exatamente disso. Porque a pessoa acha que está sozinha, quando na realidade ela está num mundo muito maior do que aquilo que ela pensaria. Uma outra situação, né? Antigamente, para você comprar as coisas, você comprava como? Você tinha que ir na loja, fazer a compra, né? Verificava, pagava e recebia o produto. Hoje em dia, você entra nos aplicativos e entra até... você pode fazer as compras pelos aplicativos ou pela internet, né? Através dos sites. E tem muita atividade hoje em dia que você não faz mais de maneira presencial, né? Por exemplo, comprar carro. Comprar carro, tem pessoas que dizem, a gente faz toda a transação via internet e você só precisa transferir o dinheiro e a gente entrega até o carro. Mas você esquece que isso daí tem que ser registrado num cartório. E às vezes o cartório cobra a presença da pessoa. Então, por isso que essa percepção, por esses vários fatores que a gente está enfrentando, por essas alterações que a gente vem enfrentando, a gente vem analisando exatamente essas mudanças da percepção humana. E aí o que acontece? Hoje em dia, as pessoas, em relação à forma, elas não estão mais preocupadas, né? Hoje em dia você pode fazer de qualquer maneira. Ok. Atos da vida privada, não existe tanta exigência para a forma. Você comprar um carro é um ato da vida privada. Você comprar produtos é ato da vida privada. Mas você fazer uma lei, ele tem repercussão somente para uma ou algumas pessoas? Não. A repercussão ela é geral. Então você pode fazer de qualquer maneira? Não dá. Então por isso que os atos administrativos, as exigências para a forma dele, não é uma burocracia simplesmente. São, na verdade, exigências para a proteção da comunidade. Porque se você começar a não exigir determinadas formas, pode acabar saindo atos vexatórios, atos confusos, atos ilógicos, para não dizer desarrazoados, né? Completamente loucos. Então, por isso você tem que passar por uma determinada forma, por uma determinada tramitação. Então, a forma é exatamente como aquele ato vai ser exteriorizado. É a forma em que ele vai
ser manifestado. Então, você vai analisar a manifestação dele. E como a administração pública ela tem um poder extraordinário, então por isso que existe uma das formas de limitação do poder da administração pública, ou de se limitar o exercício, não, você não limita o poder, você limita o exercício do poder. Você limitar o exercício desse poder é exatamente as exigências da forma. Por exemplo, toda lei só pode ser escrita. E tem um procedimento bastante formal, né? Ou seja, o procedimento ele é cheio de requisitos. Ah, professor, e se eu deixar de cumprir um dos requisitos? A sua lei, ela tem que ser anulada. Por quê? Porque ela está falha, ela está eivada de vício. Então, por isso que a forma dentro dos atos administrativos é importante, por quê? Porque a forma, muitas vezes, ela vem para limitar o exercício do poder, para que os governantes, para que as pessoas que proferem as decisões, elas não acabem exorbitando, ultrapassando os limites do seu poder. Tá certo? Então, por isso que é importante que a gente entenda a forma e exija das nossas autoridades a obediência às formas que foram pré-definidas, porque essas exigências, elas vêm exatamente para limitar o exercício, impedindo que nós voltemos a estados de opressão do Estado em relação aos seus cidadãos. Entendido? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer nesse momento, tá bom? Ok, obrigado aí pelo retorno. Bem, o quarto requisito que a gente está analisando é exatamente o motivo, né? O quarto é o motivo. E o motivo, ele é diferente da finalidade, né? O motivo é a razão primeira, né? Ou seja, o porquê a gente faz alguma coisa. A finalidade é onde a gente quer chegar. Então, o motivo ele tem muita relação com a finalidade. Por quê? Porque o motivo é o ponto de partida. Por que você iniciou alguma coisa? É o motivo, é a razão. Aonde é que você quer chegar? É exatamente a finalidade. Então, se você exige do ato administrativo a finalidade, você também tem que exigir o motivo. Porque você exige, você tem que conhecer a partida, ou seja, o início, e também você tem que conhecer a chegada, ou o fim. Você tem que entender as duas coisas dentro da administração pública, ou seja, por que que o administrador ele tomou aquela determinada situação? Qual foi o motivo, qual foi a circunstância dele ter tomado aquela determinada atitude, ou aquela determinada atividade, ou aquela decisão, né? É um acontecimento, que pode ser um acontecimento de fato, ou pode ser um acontecimento de direito, mas que gerou aquela determinada atitude por parte do administrador público, por parte da administração. Então, aqui a gente pode analisar o seguinte: um policial. O policial, ele só pode agir quando ele verifica que a pessoa está praticando crime, ou ele pode agir antes, já prevendo um possível crime. O que é que vocês acham? Imagine um policial, digamos que é um policial militar. Ele está andando na rua e o policial militar, ele só pode abordar as pessoas se elas estiverem praticando crimes, ou ele pode abordar pessoas que tiverem atitude suspeita. O que é que vocês acham? Você pode repetir? Um policial, digamos que você tem um policial militar aqui no Brasil, que ele está circulando na rua. Esse policial militar que circula na rua, ele só pode abordar pessoas que ele vê que está praticando crime, ou ele pode abordar pessoas que ele suspeita que pode praticar um crime? Acredito que sim, se for para prevenir alguma situação, né? Acredito que sim. Exatamente. Então, verifique o motivo, né?
Então, o motivo do exercício do poder de polícia não é só para inibir infrações, não é só para inibir situações erradas. Ele também pode inibir as situações prevendo, através da suspeita. E aí, o que acontece? Se você analisar as práticas policiais, vocês verificam que os policiais, existem cursos para que ele faça uma análise das pessoas, chamada análise fria, né? Então, se você verifica uma pessoa na rua que está muito tensa, que está muito hostil às situações, então está ocorrendo algum problema com ela. Realmente a pessoa pode estar passando por algum transtorno psicológico, pode estar passando por algum transtorno afetivo, e ela está agitada daquela maneira. Ou ela pode estar já agitada porque ela está com medo, está com receio de fazer um crime, de cometer um crime. Então, por isso que você tem essas situações. Então, verifique que, em todo caso, para a administração pública agir, ela tem que ter uma motivação. Só um instantezinho, eu lhe concedo já a palavra, tá bom? Então, perceba que a administração pública, para ela agir, ela tem que ter uma motivação. Ou seja, ela tem que estar embasada em alguma situação de fato ou situação de direito que exija uma atividade da administração pública. Então, sempre tem que ter um motivo. Por isso que é o início. É a partir daquele acontecimento que starta a atividade pública. Tá certo? Então, por isso que você tem essa relação. Você tem essa correlação. Então, aí existem as diversas práticas. O administrador público também não pode agir do nada, né? Ou seja, a pessoa que está dentro da administração pública também não pode agir do nada. Por quê? Por isso que o nome está dizendo que o ato administrativo ele tem sempre que ser baseado em um motivo, ou seja, tem sempre que ter uma razão para acontecer aquela determinada atividade. Tá certo? Quem queria perguntar? Eu. Pode falar. No caso de uma busca de droga, arma na casa da pessoa, o policial ele pode entrar na casa da pessoa sem autorização ou existe alguma exceção à regra? Aqui, a questão da chamada violação de domicílio, ela é possível. Quando você tem, em dois casos, né, pode acontecer a violação de domicílio por parte dos policiais. Ou quando está em crime, um crime está acontecendo dentro da casa, existem indícios que está acontecendo um crime. Por exemplo, se o policial ouve uma pessoa gritar por socorro, e ela está dentro do imóvel, o policial, ele pode quebrar as portas do imóvel para ele ingressar no imóvel e prestar socorro à vítima? Pode. Por quê? A partir do momento que existe um pedido de socorro, ou seja, existe um perigo iminente que está acontecendo agora, ele pode fazer também. Como também em casos de suspeitas de crime. Então, ou para prestar socorro, ou quando há suspeitas de crime. Então, outro caso também. A polícia invadiu um local com mandado judicial, tudo direitinho, de acordo com o ordenamento jurídico, com as normas nacionais. E aí ele entra no local, e ao entrar no local, ele verifica que alguns bandidos eles começam a tentar fugir. E aí eles fogem entrando nos outros domicílios. Ele pode entrar nesses outros domicílios? Pode. Por quê? Porque é exatamente a ocorrência do crime. Ele constatou que naquela local que ele entrou estava cometendo um crime e as pessoas estão tentando fugir. Então ele pode fazer a perseguição. Inclusive entrar nos imóveis de outras pessoas que não tinham nada a ver. Mas como o bandido entrou naquele imóvel, ele pode entrar naquele imóvel exatamente para fazer a perseguição. Tá certo? Você conseguiu compreender? Pronto. Então, e aí são duas situações. Você pode ter a violação do domicílio, né? Ou seja, que não só a polícia, mas também as autoridades públicas, elas podem entrar para fazer socorro de perigo iminente, ou quando você tem essa situação de crime, né? Está ocorrendo aquele determinado crime naquele determinado momento, certo? Então, são essas duas situações. Por quê? Porque a maioria das pessoas acha que é só para perseguição criminal, ou seja, perseguir por conta da prática de crimes. Não, socorro também. E o socorro não é feito só pela polícia, né? Bombeiros podem fazer o socorro, o particular, você,
Se tiver condições de socorrer uma pessoa, você pode também socorrer. Então, digamos que você está percebendo que está ocorrendo um incêndio imóvel. Você pode quebrar a porta para ajudar as outras pessoas a sair do imóvel? Pode, não tem problema nenhum. Então, esse socorro pode ser prestado por qualquer pessoa, né? Agora, perseguição por crime, em regra, é efetivamente da polícia, né? Faz essa perseguição e tem a obrigação de fazer essa perseguição. Tá certo? Pois não, Jorge, pode perguntar. Pronto, em relação à categoria de policiais, nesse caso, militar e civil e parece que tem guarda municipal. Em termos de contratação dos poderes, nesse caso, o executivo, no caso do estadual, né? E do município. Qual o poder que tem esse poder para contratar, nesse caso, policiais militares e qual é a jurisdição desses policiais, né? Sua área de atuação. Essa diferença entre policial militar e policial civil e próprio policial municipal. Certo, vamos aqui. Vocês devem, como você é estrangeiro, vocês devem ter muita dúvida em relação a isso, né? Porque o Brasil ele é cheio de peculiaridades, e como nós somos uma federação, e uma federação diferente das outras, que nós temos 4 entes públicos, né? O governo federal, os governos estaduais, o governo do Distrito Federal e os governos municipais podem gerar uma confusão para vocês. Mas é o seguinte: a segurança pública no Brasil, na verdade, ela é entregue a 2 âmbitos, ou a 2 esferas de poder, ao federal e ao estadual. Quem é que faz a segurança pública? Quem é que analisa a segurança pública a nível federal? Principalmente, ou seja, a instituição ligada à segurança pública mais importante do nosso país, no âmbito federal, é a Polícia Federal. Mas, além da Polícia Federal, você tem a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, então existem outros tipos de polícias. Mas a mais importante, porque é aquela que tem mais atribuições, tem mais competência, é a Polícia Federal. Isso no âmbito federal, tá certo? E nós temos na instituição estadual, nós temos 2 tipos de polícias, né? A polícia militar e a polícia civil. Qual é a diferença? A diferença é que a polícia militar, ela é uma polícia chamada polícia ostensiva. E o que é que significa uma polícia ostensiva? A polícia ostensiva quer dizer que o papel dela é inibir crimes. É inibição de crimes, ou seja, tentar evitar os crimes, e a persecução de criminosos. Então, se o crime está ocorrendo, ele também faz o combate. Ele tenta inibir ou combater o crime. Então, são as 2 coisas. Isso aí é uma polícia ostensiva. Ou inibe ou faz o combate ostensivo. Ou seja, combate o crime no primeiro momento. Então, quem vai, na realidade, tratar da segurança maior da comunidade é a polícia militar, nos estados. E a polícia civil? A polícia civil é uma polícia judiciária. E o que é que significa ela ser uma polícia judiciária? O significado dela ser uma polícia judiciária quer dizer que ela vai fazer a atividade de investigação, atividade investigativa. Vai investigar quem foi que cometeu os crimes. Certo? Então, ela é uma polícia judiciária porque ela atua em apoio ao poder judiciário. Porque quem julga é o judiciário, mas quem investiga é exatamente a polícia civil. Então, quem, na verdade, tem que estar na rua para combater o crime, aqui no Brasil, polícia militar. Polícia civil, ela está, na verdade, trabalhando ao lado do poder judiciário, porque ela que faz as investigações que vão, no caso, motivar ou vão embasar as decisões judiciais para fazer a avaliação dos crimes que são feitos pelas pessoas que foram presas, geralmente pela polícia militar. Tá certo? Você entendeu essa primeira distinção entre âmbito federal e âmbito estadual? Sim, professor. Obrigado. Por que é importante a gente entender a diferenciação entre âmbito federal e âmbito estadual? Porque a polícia militar, ela vai visar inibir os crimes estaduais,
que são de competência estadual. Ela não interfere nos crimes de competência federal. Ah, professor, então quer dizer que os crimes de competência federal ninguém vai fiscalizar? Não, quem fiscaliza os crimes no âmbito federal é a Polícia Federal. Só que quando você vai analisar a quantidade de crimes, a grande quantidade de crimes fica a cargo das polícias militar e civil, ou seja, está a nível estadual. Os crimes federais, eles são crimes mais especializados, então são menores a quantidade de crimes, mas são crimes mais importantes, são crimes que têm maior impacto, tá certo? É essa a distinção. Pronto. E aí você falou na guarda municipal, porque o que acontece? De fato, os municípios, eles não têm atribuição de segurança pública. Os municípios, no Brasil como um todo, eles não têm atribuição de segurança pública. E aí você agora deve estar espantado, né? Professor, mas como é que os guardas municipais aqui do município onde eu vivo, onde eu estou residindo, por que eles fazem abordagens? Por que eles fazem atividades de segurança pública? Porque no Brasil é dada a possibilidade de até o cidadão ele prender pessoas. Então, se um cidadão comum quiser ele presenciar um criminoso e quiser já fazer uma atividade, ou seja, se ele quiser imobilizar um criminoso e entregar às forças policiais, ele pode fazer? Pode. Então, o combate ao crime no Brasil, ele não é exclusividade das polícias, ele pode ser feito até pelo cidadão comum. Então, quando a Guarda Municipal, ela age, ela está agindo não em nome do Estado, certo? No caso do governo estadual, da Polícia Civil Militar, ele está agindo como cidadão. E aí, o que é que ele tem que fazer? Ele não pode ele fazer a aplicação, né? Ele tem que entregar à autoridade policial. No caso, ele vai entregar, ele vai chamar e entregar à autoridade policial, que pode ser a Polícia Militar ou a Polícia Civil. Entendido, Jorge? Jorge? Estava escrevendo no chat essa questão de o cidadão pode abordar. Eu estava a dizer, por isso que eu assisti na TV, não sei se é um repórter ou jornalista que declarou prisão para um cidadão que estava praticando racismo com o mesmo, né? Uhum. Mas é possível, é como eu falei para vocês. No Brasil, quem não pode deixar de agir, ou seja, quem é obrigado a agir, é a polícia. Viu o crime, a polícia ela tem que agir. No caso, o cidadão, ele tem a faculdade. Ou seja, se o cidadão quiser agir, ele age. Mas também, se ele não quiser agir, ele não age e não tem nenhum problema em relação a isso. O problema vai ter o policial. Se ele não agir, ele pode responder por infração administrativa, que ele não prestou socorro no momento oportuno. Tá certo? Então, a Guarda Municipal, ela não tem atribuição de segurança pública. E aí vocês perguntam, professor, e por que as guardas municipais, hoje em dia, por exemplo, você pode ver, aqui em Fortaleza tem uma secretaria chamada Secretaria de Segurança Pública. Não tem só em Fortaleza, não coloquei como exemplo, mas existe hoje em vários municípios. Porque, infelizmente, esse fenômeno da violência, ele explodiu em todo o território nacional, todo o Brasil. Então, como esse fenômeno de violência ele explodiu em todo o Brasil, os prefeitos sensibilizados com a situação, eles também estão tentando deixar a sua parte, mas isso daí não quer dizer que a Guarda Civil ela é obrigada. Não, a Guarda Civil age como cidadão, ela não age como força de polícia. Ok? Tainara, é exatamente isso aí. Quando você tem esses grandes esquemas de corrupção, quem faz a investigação, se é na área estadual, é a Polícia Civil. Se o esquema de corrupção envolver área federal, aí quem faz esse levantamento, quem vai fazer todo esse processamento aí é a Polícia Federal, tá certo? Então, a nível federal, a Polícia Federal, ela tanto tem atribuição de polícia ostensiva, como também de polícia judiciária, ela tem as duas atribuições. Mas a Polícia Federal, ela só atua aquilo que for de competência federal. E o restante fica a cargo exatamente dos estados. Se for segurança pública na parte ostensiva, polícia militar. Se for segurança pública na parte investigativa, polícia civil. Tá certo? Mas por isso você tá corretíssimo aí na sua intervenção, tá bom?
Cada um tem sua área de atuação, exatamente. Então, é porque muitas vezes quando você não faz parte, quando você não estuda o Estado, o grande problema aqui no Brasil é porque não existe uma explicação para o brasileiro do Estado ao qual ele pertence, né? Então, a estrutura é muito complexa e, apesar da estrutura ser muito complexa, não existe nenhuma explicação para o brasileiro de como é que funciona essa estrutura. Então, por isso que nós ficamos acuados, porque nós brasileiros não conhecemos a estrutura do nosso Estado, que é um Estado extremamente complexo, muitas vezes a gente não sabe nem como recorrer, é muito burocrático, e a gente não tem consciência dos nossos direitos e deveres como cidadão. Então, por isso que a gente fica, o brasileiro fica tão acuado, porque muitas vezes ele não sabe como agir, como proceder. Então, essa que é a grande problemática que a gente tem aqui no Brasil. Às vezes o cidadão ele não age, não é porque ele não quer, é porque ele não entende a estrutura complexa ao qual ele está em volta. Tá certo? Ou que está em volta dele, né? Ok, pessoal. Mais alguma dúvida? Não? Vou só finalizar aqui com o objeto, tá bom? Então, o último requisito que nós temos é exatamente o objeto, né? Ou seja, é o efeito jurídico imediato do ato. Ou seja, qual é o efeito que o ato está gerando? É exatamente o seu objeto. Seria o seu conteúdo, né? É o conteúdo do ato. É o que ele está gerando, o que ele está ocasionando. O que o ato está sendo feito exatamente para gerar aquele determinado conteúdo. Então, esse daí seria exatamente o objeto da administração pública. É em cima desse objeto que a gente também começa, às vezes, a fazer deduções a respeito da finalidade, do motivo, né? E verifica se ele tem uma forma específica ou não para agir. Tá ok? Então, vocês conseguiram entender os 5 requisitos do ato administrativo?